Queijo Colonial, uma iguaria que traz histórias e o saber fazer do campo. Em São Miguel do Oeste, o projeto busca a caracterização do produto e a valorização no mercado. Regulagem e calibração de pulverizadores. A Dica Epagre de hoje traz orientações e um passo a passo para realizar a pulverização correta na fruticultura. E ainda, na semana passada teve um dia de limpeza em Maruí. Pescadores e entidades parceiras se uniram em um mutirão para limpar a Lagoa de Maruí, deixando-a mais segura, bonita e produtiva. Olá a todos, nosso programa está começando. Sejam bem-vindos ao SC Agricultura. Na atividade agrícola, quando em algum momento a aplicação de insumos químicos é inevitável, nada melhor que fazê-lo com responsabilidade, de forma correta, consciente, utilizando apenas os produtos e quantidades essenciais para combater as pragas e as doenças. A Dica Epagre de hoje traz recomendações técnicas e um passo a passo completo para a regulagem de pulverizadores na fruticultura. Olá pessoal, eu sou Alexandre Menezes, eu sou pesquisador da Estação Experimental da Epagre de Videira. Esse é o colega Arlindo Reck, extensionista rural do escritório municipal aqui também no município de Videira. A Dica Epagre de hoje é sobre regulagem e calibração de pulverizadores para o uso na fruticultura. A escolha do tema, que é um tema de muita relevância no momento, especialmente quando buscamos a produção mais limpa e livre de contaminantes. A regulagem e calibração dos pulverizadores ela é ancorada nos princípios de boas práticas agrícolas e de produção integrada de frutas. Ela é apenas mais uma etapa de um processo maior chamado de tecnologia de aplicação, que envolve outras etapas como identificação e monitoramento correto do alvo, que pode ser um inseto praga, uma doença, uma planta daninha, a identificação de condições ambientais corretas para a aplicação, a identificação correta da ferramenta química a ser utilizada e, naturalmente, questões relacionadas ao meio ambiente e à saúde. Bom, vamos lá. Então, antes de começar propriamente dita a regulagem, é essencial que verifique-se as condições de manutenção geral do pulverizador. É importante a verificação do tanque e das mangueiras, das peneiras e dos filtros, o visor do nível de cauda, o protetor de cardan, o estado geral da bomba, dos comandos e correias, o estado do ramal e dos bicos, além da conservação das pontas de pulverização. Então, a primeira etapa para a parte de regulagem de pulverizador, eu devo conferir, fazer uma aferição da tomada de força. Verificar se a rotação indicada no tratômetro, lá no painel de instrumentos do trator, se ela está compatível, lá onde indica 540 RPM, se está compatível aqui atrás na tomada de força. A segunda etapa do processo é a regulagem da pressão de trabalho. Em fruticultura de clima temperado, é comum se trabalhar com pontas de pulverização do tipo cone vazio ou cheio, que trabalham bem em pressões entre 150 e 180 libras por polegada quadrada. Essa etapa é fundamental, pois pressões excessivas causam deriva e desgaste de pontas, e pressões baixas implicam em não atingir o alvo. A terceira etapa do processo é a medição da velocidade de trabalho do conjunto trator-pulverizador. Essa etapa, de preferência, é feita no pomar, em uma distância conhecida, geralmente de 50 metros, em que se faz 3 medidas para depois fazer um cálculo de uma média. Essa etapa é imprescindível para que se possa fazer os próximos cálculos de vazão. Uma vez tomados o tempo e calculada a média de tempo das 3 tomadas do conjunto trator e pulverizador, calcula-se então a velocidade de operação desse conjunto. Como é realizado isso? É realizado com o apoio de uma pequena fórmula, onde a gente multiplica a distância percorrida em metros, nesse caso a gente utilizou 50 metros, vezes 3,6, dividido pelo tempo médio obtido em segundos,
que nesse exemplo aí teremos, como foi obtido um tempo de 35 segundos, teremos uma velocidade aí de 5,1 km por hora. Dando sequência então, calcula-se a distância percorrida em 1 hectare, que é calculado simplesmente pela divisão da área de 1 hectare, que são 10.000 metros quadrados, dividido pelo espaçamento de trabalho, que nesse caso é a distância entre filas. Então, nesse exemplo, 10.000 metros divididos por 3, que vai dar uma distância de 3.333 metros, ou seja, 3,3 quilômetros. De posse das informações anteriores, calcula-se então o tempo para tratar 1 hectare. Como é realizado esse cálculo? Divide-se a distância percorrida em 1 hectare, em quilômetros, pela velocidade do trator, em quilômetros por hora, e multiplica-se por 60 para poder converter em minutos. Nesse exemplo, 3,3 km divididos por 5,1 km por hora, vezes 60, vamos obter 39 minutos, que é o tempo que o conjunto leva para tratar 1 hectare. Por fim, com os parâmetros já estabelecidos, nós vamos efetuar o cálculo da vazão por bico, que vai ter um cálculo em litros por bico por minuto. Aí, uma determinada vazão, por exemplo, 800 litros por hectare, recomendada para um determinado pomar, simplesmente eu faço uma divisão pelo tempo para tratar 1 hectare, divido também pelo número de bicos que tem no meu pulverizador. Nesse exemplo, 800 dividido por 39, dividido por 22 bicos. Vou obter uma vazão de 0,93 litros por bico por minuto. Aí, com essa informação, eu vou selecionar a minha ponta de pulverização ideal. Vou para as diversas tabelas que tem de ponta de pulverização, numa pressão desejada, um exemplo de 150 libras, e procuro a ponta de pulverização ideal para o conjunto que eu vou estar realizando o tratamento. Bom, uma vez determinada a ponta de pulverização ideal para a vazão de trabalho escolhida, eu vou fazer a aferição das pontas de pulverização individualmente. Existem várias maneiras de fazer isso, mas aqui está na demonstração uma maneira simples com mangueiras de cristal acopladas diretamente na ponta de pulverização para tomar a medida da vazão. É importante ressaltar que todas essas etapas são realizadas somente com água, antes de adição de qualquer agroquímico. Muito bem, como é feita essa etapa então? Eu faço a coleta da água de cada ponta de pulverização durante um tempo controlado, por exemplo, 30 segundos, e aí depois faço a comparação desse volume com a tabela da ponta de pulverização fornecida pelo fabricante. Ok, vamos para as considerações finais então. É importante sempre a utilização dos equipamentos de proteção individuais, os EPIs pertinentes para cada etapa do processo, e também realizar essa atividade de maneira que ela se complemente com as demais atividades, tais como tratos culturais do pomar, para que obtenhamos sempre uma produção de fato com sustentabilidade. Veja depois do intervalo um mutirão para a limpeza de uma linda e produtiva lagoa do sul catarinense. E ainda hoje, o valor do queijo colonial para os produtores. Fique com a gente, já voltamos. De volta com a previsão do tempo. Vamos ver o que diz a Epagre-Ciram para a próxima semana em Santa Catarina. Previsão para essa semana para Santa Catarina. Começamos o tempo com mais nebulosidade, até com alguma chuvinha acontecendo nesse domingo, tá? E também se estende com possibilidade de chuva, principalmente na segunda e na terça-feira. Depois, gradativamente, já começa a melhorar. Teremos depois quarta, quinta, sexta e também no sábado, aí com tempo bom, tempo estável. Pode acontecer no domingo algumas pancadas, mas de forma bastante isolada. Então, a concentração de chuva deve ficar mais no início dessa semana e depois o tempo melhora em toda Santa Catarina.
Além de gerar renda e trabalho, a Lagoa de Maruí encanta os habitantes e turistas que visitam a região. Mas com a intensa atividade de pesca do camarão, a lagoa precisava de uma revitalizada. Confira como foi o primeiro mutirão de limpeza da Lagoa de Maruí, que aconteceu na semana passada. O município de Imaruí fica na região sul de Santa Catarina, a 110 quilômetros de Florianópolis. Marcado pela colonização açoriana, os ranchos de pescadores e seus barcos fazem parte da paisagem da região e evidenciam uma das principais atividades econômicas da cidade, que é a pesca artesanal, realizada na Lagoa de Imaruí. Com uma área de pouco mais de 86 quilômetros quadrados, a Lagoa de Imaruí é a maior do complexo lagunar sul catarinense. É da Lagoa de Imaruí que são retiradas aproximadamente 420 toneladas de siri, 150 toneladas de camarão e 108 toneladas de tainha por ano. Essa produção gera renda e trabalho para cerca de 600 famílias ligadas diretamente com a pesca no município, além de movimentar a economia da região. Hoje a lagoa para nós é uma mãe, né? Ela é muito importante para nós, daqui que a gente tira nosso sustento, daqui que a gente paga nossas contas. Ela é tudo para quem é pescador artesanal como nós, ela é tudo. Ela é muito importante, eu não sei nem explicar o que essa lagoa é para nós pescadores hoje. Isso aí é uma empresa, né? Isso aí é uma empresa para tudo, pescador era para proteger, não destruir. A fim de preservar a água, ocorreu o primeiro mutirão de limpeza da Lagoa de Imaruí. Pescadores da região e entidades parceiras pararam uma sexta-feira passada para retirar as taquaras antigas deixadas por lá. A gente está promovendo esse dia da limpeza da lagoa, né? Justamente para isso, né? Como a palavra diz, né? Procurar fazer um mutirão da limpeza, né? Porque a gente sabe assim a importância da lagoa aqui para os pescadores, para as famílias dos pescadores, para a própria cidade aqui, para o entorno todo, as cidades ao redor também, né? Esse evento, sim, ele nasceu numa vontade dos pescadores, né? Numa das reuniões que eles sentem essa vontade, e aí as entidades deram apoio, né? Foram parceiras nisso, mas partiu dos pescadores que se organizaram, mobilizaram, né? Fizeram a campanha e chamaram os apoiadores, por isso que estamos aqui hoje. A gente está hoje nesse mutirão aí junto com o Volney, presidente da colônia, pessoal da IPAGRE, Associação de Pescaria Brava, para ver que a gente consegue melhorar essa lagoa. Essas taquaras servem para fixar as redes de aviãozinho, que é uma arte de pesca utilizada para a captura do camarão. Muitas taquaras, durante o período do defeso, acabam ficando na lagoa e causam problemas. Essas taquaras, o perigo dela é que uma embarcação do tipo dessa minha, ela é fundo de madeirite. Se ela passar por cima, ela vai ficar espetada. Vai furar e bem provável que nós vamos fundo com ela. Uma embarcação à noite aí também, não consegue ver, bate, o tripulante pode cair na água, como já aconteceu muitas vezes aí de gente vir a falecer. O certo é isso, terminar a pesca, o período da pesca ali, né? Chega ali depois do dia 15 de julho, o pessoal, cada um arrancar a sua taquara, não ficar nenhuma taquara, depois, quando voltasse a pesca de novo, colocaria de novo. Esse seria o ideal, né? A gente já vê a diferença, né? Em 2 horas aqui que a gente fez a atividade, já muda, né, o aspecto visual, e também para eles, né, conversando com os pescadores no barco, eles já falam que isso aqui já, para o trabalho deles, melhora muito, né, no quesito da navegação e também no ordenamento da pesca, né? Eu espero que esteja uma boa melhora, que é uma melhora para o município, né? Não assim para o pescador. Veja a seguir, em São Miguel do Oeste, parceria de entidades busca a valorização do queijo colonial e mais possibilidades de mercado aos produtores. É depois do intervalo, aqui no SC Agricultura.
O queijo colonial é considerado um patrimônio de nossa cultura. Em toda a propriedade rural, o queijo sempre está presente na mesa. Em São Miguel do Oeste, o queijo colonial faz parte de um projeto que busca a caracterização do produto local e a regulamentação da comercialização. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa iniciativa. Na região sul do Brasil, a produção de queijo colonial vem desde a época dos colonizadores. Imigrantes trouxeram o hábito de produzir o queijo para autoconsumo familiar. O cheiro, a textura e o sabor são bem característicos e remetem aos costumes vivenciados no campo. Desde a colonização, quando não havia energia elétrica, uma forma de conservar o leite. Então o queijo era uma forma de processar o leite e ter o alimento e também produzir alguma renda extra vendendo o excedente. Então as famílias mantiveram essa cultura e a gente quer resgatar esse saber fazer. E esse saber fazer, ele é comida cultural, é comida afetiva, o queijo ele faz parte. Então a gente quer resgatar esse saber fazer e juntamente com esse saber fazer, a questão de quais são as características desse queijo colonial. Produzido principalmente pelas mulheres, o modo de fazer o queijo colonial foi passando de geração em geração. É o caso da dona Enair Rache. Ela acumula muita experiência na fabricação do típico queijo da colônia. Sabe, isso é uma coisa que a gente já traz de casa, de berço, né? A mãe sempre fazia esses queijos, porque lá em casa a gente usava comer muita polenta com queijo. E o pai sempre caprichou com as vacas e a gente vinha com aquilo. E esse gosto pelo queijo a gente trouxe junto. Estamos agora na propriedade de Vilmar e Luzane Ritzel, a 8 quilômetros da cidade de São Miguel do Oeste. Lá no fundo da propriedade, a gente pode avistar as vacas de leite pastando tranquilamente. São 8 animais tratados com muito carinho pelo casal. Afinal, o leite que essas vacas produzem é transformado em queijos. São 60 quilos por semana. E você tem aqui um gado misto, né? Eu acredito que você trabalhar com gado muito puro, quando é de uma raça pior, você acaba trazendo problemas junto. E sempre o gado misto te dá menos problema de mastite, ele vai buscar o pasto mais fácil. Se você trabalhar com a raça holandesa, você tem que trabalhar em terra plana. O pasto tem que ser fácil, a água tem que ser fácil, senão ele não vai buscar. E a vaca Jersey é muito resistente. Eu sempre digo que ela é que nem um cabrito. Ela sobe o morro para buscar comida. Por isso, e são vacas dóceis. Você pode passar a mão, você pode chegar onde você estiver. Ela jamais vai te agredir ou fazer alguma coisa. E eu acho que esse carinho que a gente tem com as vacas é que elas dão leite mais de qualidade para nós, junto com a produção da nossa ração aqui mesmo. Evitando antibióticos, né? Então isso tudo faz com que a base de pasto, que é o principal, e um pouco de silagem, um pouco dessa ração que a gente fabrica em casa, ele te dá um leite tão gostoso, tão de qualidade. E aqui estão os queijos coloniais produzidos pela família Ritzel, a Luzane e o Vilmar. Uma história que começou há muito tempo, um saber fazer que vem lá da sua mãe, Luzane. Isso. Conta um pouquinho pra gente essa experiência na produção de queijos coloniais. Olha, isso vem muito tempo atrás, que a minha mãe já fazia, porque eles tinham pouca produção e na época não era vender leite, essas coisas não tinha, né? Daí para o consumo da casa, ela sempre fazia. Daí eu já fui aprendendo, já fui vendo como ela fazia, né? E agora eu só fiz alguns cursos a mais para ver mais variedades, né? E o que mudou no processo a partir desses cursos? Olha, mudou a maneira de manejo, mudou a conservação diferente, a gente tem para ter outra visão do queijo também, porque antigamente a gente não tinha recurso nenhum, mesmo para conservar ele. Famílias como a do seu Vilmar agora têm mais incentivos para produzir o queijo colonial.
Um projeto financiado pela Prefeitura de São Miguel do Oeste, em parceria com a EPAGRE local, o CEPAF, Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, e Instituto Federal, busca a caracterização do queijo produzido no município, um produto que não se encontra em nenhum outro lugar. A nossa principal fonte de renda é o queijo, que é o que está mantendo a gente aqui, e com esse dinheirinho que a gente ganha mais do que se fosse vender para laticínios, é com que nós estamos conseguindo fazer as lavouras, conseguindo fazer investimentos, querendo fazer fertilização, né? Já temos outros projetos para a propriedade, e a gente consegue fazer porque conseguiu melhorar a renda através desse queijo colonial. Então hoje a legislação ela permite fazer o queijo a partir do leite cru. Então, a gente precisa ter segurança alimentar, e quando se fala de valorização do produto colonial, valorização do produto é que ele esteja para as pessoas numa condição de saúde boa. Então, a propriedade tem que estar certificada com esses exames e, claro, ter uma unidade dentro dos padrões, aonde que garante sanidade, garante higiene, garante que esse alimento não se contamine durante o processo. A edição de hoje do SC Agricultura está terminando. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia. Para rever nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube e nos acompanhe nas mídias sociais da EPAGRE. Um bom final de semana para você!